Graça e paz de Jesus sobre nós, amém? Muito bom estar aqui celebrando a família, né? Antes de tudo. Muitas coisas boas Deus tem feito no nosso meio e através de nós. Mas eu acho que o supra-sumo disso aqui é a gente encontrar a família, rever os irmãos, que às vezes cada um está numa frente aí de batalha, e de vez em quando a gente reúne a família para a gente celebrar a festa, amém? Jesus no meio dessa família, Ele é o motivo dessa comunhão. Ontem eu cheguei em casa, depois do período da tarde aqui, aí o meu filho, eu tenho 3 filhos, a Larissa que está aqui com a gente, e 2 ficaram lá em Goiânia, o João e o Luiz Felipe. Aí o João me ligou, dizendo que o Luiz Felipe tinha caído de bicicleta e o manete do freio entrou na perna dele, né? E estava só os 2 em casa. E a avó, que ficou com eles, não estava lá não. Aí eu liguei para o médico lá da igreja, um irmão muito querido nosso, o Júnior. Falei, Júnior, eu estou em Uberlândia, aconteceu um acidente lá em casa, tinha jeito de eu sei lá, acudir, por favor. E ele estava do outro lado da cidade. Ele falou, Marcos, estou saindo agora e pode ficar tranquilo, vou lá. E aí ele chegou lá em casa, levou o Luiz Felipe para o hospital. Quando era 10 e pouco da noite, eles estavam de volta e o Luiz Felipe já estava bem. E eu vim para o culto ontem à noite assim, pensando, agradecendo muito a Deus, porque no fim é isso, nós somos uma família. Apesar de eu não estar lá, da Roberta não estar lá em Goiânia, Deus providenciou outros pais para a vida dos meus filhos. Deus providenciou outros irmãos lá para acudir quando a gente não está. Amém, queridos? E a igreja é isso. Se a gente não entender antes de tudo que é sobre isso que Deus está falando com a gente, sobre corações compartilhados, sobre vida compartilhada, sobre a gente entender que nós somos uma família, irmãos, e a gente precisa socorrer, se ajudar. Então eu me alegro muito por saber disso, que a família é muito maior do que a família biológica, amém? Graças a Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre integridade. E integridade tem tudo a ver com inteireza. A palavra integridade tem a ver com integral, com inteiro, e não mais ou menos, né? Me lembro quando Jesus estava falando com a igreja lá de Laodiceia, em Apocalipse 3, ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, sei que você não és frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí, no versículo 20, Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, cear com ele e ele comigo. E isso tem tudo a ver com integridade. Deus está dizendo que Ele não quer o mais ou menos. Ele abriu aqui a possibilidade, olha, ou você é frio, ou você é quente. Mas não seja morno na sua vida. Amém? Seja coerente com aquilo que você acredita e seja inteiro naquilo que você acredita. Mas não transpareça ser alguma coisa externamente que você não é internamente. É isso que Jesus está dizendo. Porque aquela igreja tinha uma aparência de ser uma igreja espiritual, tinha uma aparência de ser uma igreja rica espiritualmente. No entanto, Jesus ficava apenas do lado de fora. Jesus não entrava, Jesus não atingia o coração, Jesus não atingia o âmago daquela igreja. E isso então é falta de integridade. Abra sua Bíblia lá então em Marcos capítulo 7. O Evangelho de Marcos capítulo 7, verso 1. Nós vamos ler aí 23 versículos, então se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanha aí, tá bom? Marcos 7, 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar.
Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés diz: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas outras coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nós precisamos ir lá para Gênesis para entender um princípio absoluto de Deus, que tem tudo a ver com essa passagem que Jesus está dizendo aqui sobre a falta de integridade na vida daqueles homens que se apercebiam e supervalorizavam as coisas exteriores, mas não consideravam as motivações do coração. E o princípio de Gênesis é que Deus criou a humanidade, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a semelhança. Esse é o princípio de Deus. Antes da queda, o homem e a mulher estavam nus e não tinham vergonha da sua nudez. Por que será isso? Por que será então que antes da queda, homem e mulher estavam nus e não tinham vergonha da sua nudez? Por quê, amado? Porque antes da queda, a imagem refletia a semelhança. A imagem era o exato reflexo do coração. O visível era, de fato, representava o invisível. A aparência refletia a essência do coração humano. Os olhos refletiam o coração. O comportamento humano exterior refletia a atitude mais profunda do coração humano. Então não havia vergonha, não havia do que se envergonhar, porque não havia incoerência entre o externo e o interno. A imagem condizia plenamente com o ser interior do homem.
Mas aí então vem o pecado, e o pecado traz uma questão muito grave, que é justamente a incoerência entre o externo e o interno. Manteve-se então a imagem, que por sua vez não era mais um reflexo perfeito da semelhança. Então, depois do pecado, o que aconteceu com a humanidade é que a humanidade ficou com a imagem, mas essa imagem já não era mais coerente com a semelhança de Deus. Naquele momento, a imagem deixou de ser relativa à semelhança e passou a ser absoluta, tornando-se assim um objeto de idolatria. Esse foi um dos grandes problemas do pecado da humanidade. Porque a imagem deveria ser relativa, porque na verdade o que era absoluto criado por Deus era a semelhança, a essência, a natureza de Deus depositada no coração da humanidade. Mas com o pecado, amado, perdeu-se essa essência, essa natureza, e agora o homem passa a lidar com a imagem como se fosse algo absoluto, e não apenas isso, mas ele então projeta a imagem e começa a idolatrar a imagem. Por isso que a Bíblia diz, no Antigo Testamento, em vários lugares, ela diz: não faça para vocês uma imagem de adoração. Porque desde então o homem adora a imagem. Então o foco mudou. Já não era mais a natureza, o coração, mas sim a aparência. E o foco nunca deveria ser na imagem, amado, mas sim na essência. Era como mais ou menos a gente pega uma câmera fotográfica e você tem duas dimensões, uma mais próxima e uma mais ao fundo, não é isso? Então a imagem era essa dimensão mais próxima e a semelhança uma dimensão mais interna, mais ao fundo, mais profunda. E o foco deveria ser não na imagem e a semelhança embaçada, mas o foco tinha que ser lá na semelhança, de forma que a imagem pudesse ficar um pouco mais embaçada, para que a semelhança fosse nítida, para que nunca a imagem pudesse se sobressair à semelhança. Então, no pecado, o foco mudou. Por isso, o resultado disso foi o primeiro Photoshop da história. O primeiro Photoshop da história, amado, aconteceu lá no Éden. Porque após o pecado, homem e mulher foram tomar uma folha de figueira para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Então esse foi a primeira máscara da história da humanidade. E desde então, irmãos, desde então, a humanidade tem se transformado em um baile de máscaras cada vez mais sofisticado. É isso que nós vivemos, desde aquele momento. A humanidade, o ser humano, vive atrás de máscaras, de uma imagem que possa esconder o seu interior, que possa esconder o seu coração. Talvez como nunca a sociedade tenha idolatrado tanto a imagem nos dias de hoje. E vale salientar que o problema não está em si na imagem, porque o conceito de imagem, antes de tudo, ele é de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que deu uma imagem. Foi Deus que criou algo visível que pudesse expressar tudo aquilo que era invisível. Então o problema não está em si na imagem, porque o conceito da imagem é de Deus. Ele é quem criou esse conceito. O problema é quando a gente absolutiza algo que deveria ser relativo. Porque a imagem nunca deveria ser absoluta na nossa vida. A imagem sempre deveria ser relativa à semelhança. O próprio nome já diz, ela é um reflexo, ela é apenas uma imagem. Então, ela deixa de ser apenas um reflexo e passa a ser um absoluto na sociedade, na humanidade. A imagem deveria apenas refletir o absoluto, a semelhança de Deus. Por isso mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz para que a gente não ande conforme a imagem,
Nós não devemos andar pelas coisas que se veem e se discernem naturalmente, mas nós precisamos andar, nos mover, nós precisamos agir pelas coisas que não se veem, as coisas que se discernem espiritualmente. É isso que a palavra de Deus diz para nós, amém, amados? Então nós vivemos na era da imagem, da idolatria da imagem. E vivemos na época da imagem quase que instantânea, por isso a coisa só está agravando mais, e por isso nós temos um resultado disso na humanidade, na sociedade, como uma sociedade que está cada vez mais louca, cada vez mais esquizofrênica, cada vez mais dividida, cada vez mais em pânico, porque nós vivemos na era da imagem instantânea. Há uma necessidade louca de não apenas sair na foto, mas sair bem na foto. Há uma loucura, há um frenesi hoje em dia. E nós temos que falar sobre isso como igreja. Nós precisamos de meditar sobre isso. Porque em muitos aspectos nós vamos ter que ser os agentes de Deus de uma contracultura na sociedade que nós vivemos, uma sociedade que supervaloriza a imagem, uma sociedade que julga pela imagem e pela aparência, sendo que Deus nunca julgou pela imagem e pela aparência. Deus olha para o coração, Deus vê o coração, e é dessa forma que Deus quer que a gente também julgue e olhe e converse e caminhe pelo coração. Então há uma necessidade louca de não apenas sair na foto, mas de estar bem na foto. Não sei se vocês sabem, mas mês passado eu li uma reportagem que na França eles baixaram uma lei que toda imagem que for mexida no computador, for alterada do natural, tem que vir embaixo daquela foto que aquela imagem foi mexida. Você sabe por quê, amado? A França baixou essa lei? Porque há uma frenesi tão grande, há uma idolatria tão grande pela imagem, que isso está virando caso de saúde pública. Os jovens estão se matando. As jovens estão entrando em depressão. As jovens estão se mutilando. Por quê? Porque há um ideal de imagem inalcançável, fake. Algo que não é possível se atingir. E algo principalmente que não revela o coração humano. Então Jesus, voltando para o trecho que a gente leu, no capítulo 7 de Marcos, ele diz para os fariseus, gente que vivia da imagem, gente que vivia da aparência, gente que Jesus se refere a eles como um sepulcro caiado, ou seja, é um túmulo que por fora tem que estar muito bem cuidado, a aparência tem que ser uma aparência de que está tudo bem, mas lá por dentro, lá no interior, está morto, sem vida. Então Jesus se referindo aos fariseus, a esse povo religioso, de práticas religiosas, que frequentavam o culto todos os dias, reuniões de oração, jejuns, davam dízimo, tinha sua vida, fazia as suas penitências. Jesus se referindo a esse povo diz, vocês supervalorizam, idolatram a imagem, vocês não cuidam do coração, vocês não entram no coração, eu não entro no coração de vocês. E aí então Jesus diz para esse povo, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos, o princípio, a essência de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. O que Jesus está falando aqui para os fariseus, irmãos? O que ele está chamando a atenção na vida da igreja, no sistema que muitas vezes opera aí? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês dizem que a mão tem que estar limpa para comer, não é isso? Mas as motivações podem ser as piores possíveis.
Desde que a mão esteja limpa, não interessa se o coração está limpo. Vocês dizem que o cabelo tem que estar impecável, cada fio no lugar, mas o coração pode estar em frangalhos. O coração pode estar descabelado, desde que o cabelo esteja muito bem penteado. O sorriso tem que estar sempre presente, irradiante nas fotos, mas o interior está negro e chora e geme. O peso do corpo tem que ser leve, é uma geração fit, tem que estar slim, mas a consciência está pesada. Está difícil de caminhar com essa consciência. A pele tem que ser jovem, cada vez mais esticada, mas a esperança se encontra envelhecida no coração do homem. O cérebro tem que ser inteligente, hiperestimulado, mas a mente, a consciência está estúpida, cada vez mais estúpida, cada vez mais louca. O corpo tem que estar maduro no sentido dos hormônios, do sexo, mas as emoções são estritamente infantis. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta tentar tanto para a imagem, se essa imagem já não corresponde, já não reflete mais o seu interior. Vocês trocaram a essência dos mandamentos pelas tradições. E o que são as tradições? Senão apenas uma imagem que refletia uma semelhança em um determinado momento da história. Então, de tudo, o problema não são com as tradições. O problema é que aquela tradição foi algo visível no momento da história para refletir um princípio. Mas de repente a igreja abandonou o princípio e se agarrou às tradições, valorizando mais as tradições do que os princípios da palavra de Deus. Irmãos, se a gente for meditar no Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai perceber um princípio em todo aquele discurso de Jesus. E o princípio era: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Aí ele começa a dizer: a lei diz, não adulterarás. Eu porém digo a vocês, que adultério não é só algo exterior, adultério é algo que começa no coração. Não adulterarás. Mas se você olhar para uma irmã sua com olhos de cobiça, você já está adulterando. Não matarás o seu irmão. Eu, porém, vos digo que muitas vezes você não está matando fisicamente, externamente, mas no seu coração você já está aniquilando os seus irmãos. Então Jesus está chamando de volta o espírito da lei, o espírito do mandamento. Não é o mandamento pelo mandamento, não são as tradições pela tradição, mas é o que está por trás, é a semelhança que aquele mandamento e aquela tradição reflete. E ele continua: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Tenham cuidado de não praticar, de não ter uma vida prática só para vocês serem notados, só por causa da imagem, só para vocês ficarem bem na foto. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Olha aí, amado. O problema não era dar esmola, o problema não era obras de justiça, o problema não era o jejum, o problema não era a oração, o problema não era a oferta. O problema é o motivo que nos leva a fazer isso tudo. E cada vez mais, amado, o sistema está dizendo que nós não temos que olhar para o motivo, para o coração. Mas Jesus está dizendo, não interessa, você pode fazer obra de justiça, você pode orar o dia inteiro, você pode jejuar o dia inteiro, mas o seu coração está podre. Então não há integridade, não há inteireza, porque há uma esquizofrenia entre o externo e o interno.
E Jesus diz, quando vocês jejuam, não fica lá com aquela cara abatido, só para as pessoas bater palma e ver o tanto que você é espiritual. Quando você jejuar, lave o seu rosto, faça a sua barba. Porque o teu pai te vê em secreto. E nós não queremos uma relação com Deus em secreto. Parece que hoje a igreja quer uma relação com Deus para postar no Instagram. Parece que hoje, amado, nós não queremos gente nos nossos cultos por causa das pessoas. A gente quer gente nos nossos cultos para ficar bem na foto. Para dizer o tanto que nós somos eficazes. Dá vontade de segunda-feira não olhar Facebook, Instagram, amado. E como eu disse, o problema em si não está nisso. O problema é a motivação com que tem nos levado a isso. A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha, irmão, sobre tudo que nós temos que focar, foca no coração. É isso que a Bíblia está dizendo em Provérbios. Sobre tudo que você tem que guardar, sobre tudo na sua vida. Não se preocupe tanto com o seu cabelo, com a sua mão, com o seu exterior, como você deveria, primeiramente, se preocupar em como andas o seu coração, porque às vezes, amado, está tudo maravilhosamente bem exteriormente, a gente congela um sorriso no rosto, mas o coração está em frangalhos. E aonde Deus quer alcançar é o seu coração. Deus não quer só mudar a sua aparência, Deus não quer só mudar o seu exterior, mas Deus quer transformar as atitudes, as motivações mais profundas do seu coração, porque as verdadeiras questões da vida brotam do coração, é o que Deus está dizendo. E o que acontece hoje, amado, é que o coração está entulhado de cacos, de frustrações, de amarguras, cimentado pelos abusos que a gente foi vivendo na vida e a gente não foi tratando o coração porque a gente supervalorizou a imagem, a gente queria estar bem na foto. E aí nós trancamos o nosso coração com um cadeado de medo e aquilo tudo está entulhado, está trancado. E Deus já não alcança, Jesus está do lado de fora, e Ele está batendo, e Ele quer entrar. E aonde Jesus quer tratar é a partir do mais profundo do seu ser e do seu interior. Amém, amado? Por isso Ezequiel diz, Deus através do profeta diz, eu lhes darei um só coração, e um espírito novo, porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, o coração trancado, insensível, e lhes darei um coração de carne. Olha, amado, Antigo Testamento, Deus está falando, Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração. Nunca foi uma questão de exterior. Paulo diz isso, a verdadeira circuncisão não é a circuncisão da carne, do exterior, não são os ritos, não é o lugar que você frequenta, não é a roupa que você veste, não é o vocabulário, os jargões que saem da sua boca. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Então Deus está dizendo que Ele circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, para que você viva. Porque as fontes de vida saltam do coração. Moisés dizendo a respeito da lei de Deus, e ele escreveu a lei nas pedras, mas a palavra de Deus diz que essas leis precisam ser escritas nas tábuas do nosso coração. Paulo falando aos coríntios, ele diz isso, vocês são uma carta que foi escrita no meu coração, não com pena e tinta, mas com o sangue de Jesus.
E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Irmãos, integridade tem a ver com coerência entre o externo e entre o interno. Jesus está falando para um povo, e não se engane, porque nós não somos melhores do que os fariseus, e nós vamos ser tentados em tudo aquilo que eles foram tentados. Às vezes a gente fala dos fariseus na Bíblia como algo muito distante de nós. Não se engana, mano. Se Jesus deixou muito das suas parábolas e das suas conversas eram com os fariseus, é porque isso está mais próximo de nós do que a gente imagina. E esse perigo de cair nessa tentação é muito forte. Irmão, você vale pelo que você é, Deus enxerga o seu coração. Não caia na tentação de querer viver de uma fachada, porque isso está te enlouquecendo, isso não está curando a sua vida. As fontes da vida jorram do coração. Quando Jesus esteve com aquela mulher samaritana, ele falou isso. Ah, se você conhecesse aquele que fala contigo, ah, se você conhecesse o dom, do seu interior fluiria rios de água viva. Essa fonte saciaria a sua vida, e não só a sua vida, mas transbordaria e saltaria para toda a eternidade. Então, em nome de Jesus, amado, nós estamos vivendo numa era da idolatria da imagem. Toma cuidado com isso, porque sorrateiramente isso está entrando para dentro da nossa vida. Isso não é novo, isso começou lá no Éden. O ser humano sempre está atrás de uma folha de figueira para tampar quem ele realmente é, para passar uma imagem do que ele não é, e por isso tanta loucura. Tanta doença no meio da igreja, gente que tem uma vida devocional, de religião, mas que não, o coração está duro. E nós precisamos encontrar Deus no nosso coração e precisamos encontrar um ao outro no coração um do outro. Nós já estamos concluindo, mas eu amo 2 Coríntios 6, final de 2 Coríntios 6 e começo de 2 Coríntios 7, quando Paulo escrevendo à igreja, ele diz assim: alarguei o meu coração para vocês. O meu coração para vocês é cheio de afeto. Paulo, como um pastor, como um discipulador, amava a igreja, não pela aparência, mas por aquele povo. 2 Coríntios 12, ele diz: quando fui ter com vocês pela terceira vez, não fui ter com vocês por causa da imagem, por causa dos vossos bens, por causa de algo externo, mas fui ter com vocês por causa de vocês. Eu não quero relacionar com uma holografia, e eu não quero, amado, que você se relacione com uma holografia do Marcos, mas a jornada, a coisa fantástica é que finalmente a gente pode descer a última folha de figueira e vocês podem se relacionar com o Marcos que ele é, cheio de defeitos, cheio de crises, com alguns medos. Esse sou eu. E é nessa relação de coração íntegra, inteira, não morna, inteira entre nós, que a gente vai curando o coração um do outro, sendo um instrumento de cura para o mais profundo das nossas motivações. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa manhã, baseada na oração que Davi fez diante de Deus. Sabe por que Davi fez essa oração, amado? Porque Davi era o homem segundo o coração. Porque Davi era um homem segundo o coração. Porque Davi não era um homem segundo a imagem. E então ele sabe do que ele está orando. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querido Deus e Pai, o Senhor nos criou para viver de forma inteira, íntegra.
O Senhor não quer que a gente viva de forma morna. O Senhor nos deu uma imagem, mas essa imagem não é absoluta. Não é ela que dita a respeito de nós. Ela aponta, ela reflete, mas o Senhor nos deu uma essência. Em nome de Jesus, nós oramos pela igreja, oramos pela nossa vida, oramos para que o Senhor venha sondar o nosso coração, oramos para que cada vez mais o nosso padrão de conduta sejam condutas que nasçam por motivações boas do nosso coração. Sonda o nosso coração, Senhor. Às vezes, Senhor, a imagem pode não estar tão boa desde que o coração esteja bom. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Que em cada decisão na nossa vida, sejam decisões cotidianas, ou sejam grandes decisões na nossa vida, que em cada decisão na nossa vida, o Senhor possa sondar o nosso coração. E o Senhor possa nos ajudar a gente abrir o nosso coração, para que o Senhor, através um do outro, possa entrar no nosso coração e transformar tudo de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.